Olá, boa noite. Meu nome é Simon. Hoje vou estar mostrando meu trabalho de compiladores que foi desenvolvido na disciplina do curso de Ciência da Computação do 7º período. Meu compilador ele é um pseudo Arduino, onde a gente vai ter entradas de lexemas em tokens. Vamos estar trabalhando a parte da análise, onde vai estar a análise léxica, sintática e a semântica. Foquei mais na análise léxica do sistema. O sistema nosso foi desenvolvido na linguagem Python. Python ele não trabalha com chaves, ele usa indentação. Para a gente estar trabalhando, a gente utilizou a nossa ideia Python XY. A Python XY é um sistema de desenvolvimento científico, onde a gente pode trabalhar com computação gráfica, visão computacional e outras aplicações. Também utilizei um interpretador 2.7 do Python, bem como a estrutura da Spyder. Essa Spyder ela é compatível com a nossa ferramenta de utilização, que é o Ply. O Ply ele é uma ferramenta onde a gente tem o Lex, onde vai tratar a análise léxica, o IAC, onde vai ser tratado a análise sintática. Nada mais é que uma implementação simples de Lex e IAC. Aqui eu tenho alguns exemplos do nosso pseudo-Arduino. De acordo com alguns lexemas que vão ser submetidos, vamos estar retornando os tokens dele. Se casou, vai ser retornado. Se não, a gente vai estar retornando o erro e apresentado esse erro na parte gráfica. Python não trabalha muito com a parte gráfica. Eu utilizei a ferramenta EasyGui, que é um módulo muito simples para trabalhar o GUI, e ela integra com a linguagem Python. Aqui eu tenho uma tabela também simplificada de entradas de lexemas, pegando o seu token, e uma regex que vai estar definida dentro da nossa linguagem. Já a nossa linguagem, dentro da ideia da Spyder, a gente tem alguns arquivos aqui, que é o EasyGui, que vai ser feito para a parte gráfica. A gente tem o parser para análise sintática, e também a gente tem o setup, que vai ter algumas definições para ter o executável dele, e aqui dentro a ferramenta Ply, que tem tanto o IAC quanto o Lex. O funcionamento básico do meu sistema sendo executado, esse daqui, essa é a carcaça do sistema. Ficou algo mais simples, pois com o EasyGui é um projeto que foi feito um tempo atrás e é compatível com o Python. Optei usando ele, não consegui achar outro para estar utilizando. Então é só encerrar aqui. Então, aqui a gente definiu algumas palavras reservadas, do qual, quando submetido, vai estar retornando. Por exemplo, se eu submeter um digital write, eu vou ter conseguindo a escrita digital. E assim também alguns tokens. Alguns tokens, por quê? A definição dessa forma, porque a gente for entrando com por exemplo, algum número, a gente vai ter uma definição mais específica para ele, como aqui, inteiros. A gente vai estar entrando aqui. Caso for um nome, a gente vai estar entrando com uma regex, para estar reconhecendo também. E assim, algumas definições de acordo com a necessidade, como o abre-chaves, que está definido aqui, e aqui a gente tem a sua definição, que vai ser o retorno do nosso analisador léxico, se ele casar. Esse Leonine é uma função que a gente tem própria do Ply, para a gente estar contando nossas linhas de forma mais fácil, e também nossos erros. Caso a gente não encontre, vai estar retornando o erro, contando linhas, mostrando tanto a linha quanto a coluna
de onde se encontra assim, o nosso lexema e mostrando de forma mais clara o lexema casando com o token. Aqui em cima a gente faz a importação do EasyGui para estar utilizando ele, bem como utiliza algumas estruturas de auxílio. Importamos o Lex, a gente vai estar construindo ele. E aqui a nossa parte da análise sintática, o qual não foi muito focada, pelo prazo, pelo tempo que a gente esteve disponível. E aqui a gente tem a nossa parte mais principal, que é nossa carcaça, onde a gente vai estar usando o EasyGui com algumas funções dele, como o Choice Box, que é onde a gente está escolhendo o que a gente quiser. Caso a gente escolha ir para análise léxica, vai ser retornado por mensagem, e assim por diante. Vou estar executando o meu sistema agora já, para ficar mais fácil o entendimento. Essa é a carcaça do sistema, onde a gente tem algumas opções, como inserir para análise léxica, inserir um arquivo para análise léxica, na verdade. Ter uma análise sintática, o qual não foi implementado, somente para testes. Sobre a linguagem Arduino, que foi baseada para estar construindo esse pincel Arduino. Sobre esse compilador, encerrar. Sobre o compilador, a gente tem uma forma mais clara de entender. Na verdade, será submetido um arquivo executável na linguagem Arduino em formato TXT. Vai ser feita uma análise dele, e na análise léxica, que é o primeiro passo de acordo com este relacionamento, a gente vai estar retornando nesta ordem o token, o nosso lexema, a linha e a coluna. E posteriormente a quantidade de linhas que foram encontradas no arquivo, bem como os erros. Vai ser inserido um arquivo TXT, em outra tela vai ser gerado estes resultados, os erros, as linhas, e a gente pode estar salvando esse arquivo em outro lugar. O diretório do arquivo foi feito de forma genérica, a atender qualquer computador que esteja utilizando, e será retornado para o usuário. Vou fazer uma análise léxica como teste, dá um OK aqui, dá uma informação para continuar, entra no TXT, OK, e eu tenho aqui dentro do meu compilador uma entrada feita em TXT. Vou abrir ela. Aqui eu tenho algumas definições. De acordo com nossa entradinha aqui, uma prévia entrada, a mesma foi utilizada para fazer a entrada aqui no nosso compilador. Esses dois tokens quanto esse, eles não estão declarados, esse lexemas, por exemplo. Logo, posteriormente vai vir um erro. Vou estar gerando mais um aqui embaixo para desencargo de consciência. Vou estar salvando ele. Vamos executar, pegar ele para fazer uma entrada. Abrimos eles. Tudo que tem aqui dentro foi exibido. Cada parte vai ser reconhecida desse ou não, né? Caso não seja reconhecida, vai ser dado o retorno para a gente. Um OK aqui. Esse OK a gente consegue, já foi feita a análise, onde a gente tem o processamento dos dados do documento de entrada, retornando na respectiva ordem o token, a lexema, a linha e a coluna de onde ele se encontra. Esse é um padrão do nosso Ply. Este daqui é um name que foi criado como um int, o igual como igual mesmo, foi entrado no igual, o 13 como number, o nosso ponto e vírgula como ponto e vírgula, e assim por diante. Aqui cada um que foi submetido. Após isso eu vou dar um OK e ele vai me retornar a contagem de linhas. Consegui 15 linhas de todo o arquivo, incluindo os erros. Dando um OK, ele me fala que não foi encontrado. No exemplo a gente viu que só tinha 3 lexemas que não poderiam ser encontrados, e inseri mais um na última linha, na linha 15, o qual foi a última linha de contagem do nosso analisador léxico. Dando um OK aqui, o que eu consigo? Uma informação. Foi feita a análise léxica e agora a gente vai estar salvando no arquivo de saída. Vou estar salvando na área de trabalho, que ele vai ter um nome saída 2 ou saída, como a gente viu ali antes. Deu um OK, salvo com sucesso. O meu diretório, antes de dar um OK, vou estar olhando lá. Opa, está aqui já.
botão direito, abrir, tá todos os meus tokens e meus exemplos, incluindo linha e coluna na respectiva ordem do arquivo lido de entrada. Ok, utilizei a interface do EasyGui para estruturar isso. Ok, voltei para o meu menu principal, encerrei minha análise léxica. Para a minha análise sintática, foi feito somente alguns testes, pelo pouco prazo que para ser trabalhado não consegui estar fazendo por completo, porém a carcaça basicamente está entrando uma expressão int a igual a 13, por exemplo, dando ok, mostro a análise léxica previamente, claro, e posteriormente, de acordo com o nosso direcionamento, é a análise sintática. A análise sintática ia ser feita posteriormente, mostrando os erros, claro. Teste de análise sintática com prévia entrada, ok. Aqui seria feita a minha análise sintática, porém a mesma não foi implementada. Alguns outros tópicos como sobre a linguagem Arduino, explicando o que é a linguagem Arduino, para título de curiosidade. E o nosso botãozinho encerrar. Resumindo tudo, o nosso compilador foi feito em Python. Ele utilizou a ideia do Spider, juntamente com o kit de desenvolvimento Python XY, com um interpretador 2.7 do Python, bem como o EasyGui para fazer a parte gráfica e o Ply, onde encontram o Lex e o YAC. Lembrando que o Ply ele é um componente que pode gerar árvore de derivação, está entrando uma sentença para análise sintática, casar com a gramática, bem como todo o contexto da análise sintática e análise semântica também. Porém, não foi implementado, somente alguns testes foram feitos de estrutura aqui no nosso código fonte, aqui é feito aqui na nossa opção de análise sintática é feita uma prévia análise léxica, abaixo análise sintática, porém não foi implementado, foi só alguns testes realizados. E aqui eu tenho alguns exemplos da gramática dele, no qual poderia, na entrada de int LED igual a 13, ele poderia estar casando com um int, um nome para o LED, um número, o ponto e a vírgula. E aqui tem outros exemplos também. Lembrando também que não é possível gerar um executável somente executando o código. É necessário a ferramenta, o Py2XZ, o qual foi gerado para essa aplicação. No entanto, é isso. Quero agradecer a todos que viram esse vídeo. Até mais.